Muito boa noite a todos que nos acompanham através da rede social, Facebook, Instagram e YouTube. Meu nome é Giovanni Julianotti, acadêmico do curso de jornalismo. Estou juntamente com a minha colega Evelyn também, novata no curso de jornalismo, não é mesmo, Evelyn? Boa noite. Sim, boa noite. E hoje temos a satisfação, então, de receber a coordenadora do curso, não é coordenadora, acadêmica? Acadêmica do curso de veterinária da Uniarp, juntamente com Frank William da Agronomia. Muito boa noite, gostaria que vocês se apresentassem para os nossos telespectadores. Então, boa noite, eu me chamo Andriele, eu sou acadêmica da 4ª fase de medicina veterinária e sou da primeira turma também que abriu o ano passado. Bom, boa noite, eu me chamo Frank William, sou agricultor, sou também acadêmico da 4ª fase do curso de agronomia. Também hoje atuo como monitor de ensino, principalmente nas áreas de cálculo e física para as engenharias. E hoje, a convite então do nosso amigo Julianotti, estamos aqui para apresentar um pouco dos nossos cursos, né, nossa rotina de trabalho e o que motivou a gente a estar aqui. Muito bem, e hoje temos a temática agronegócio, né? A juventude do agronegócio. Trouxemos uma abóbora e um pimentão como tema do nosso podcast do curso de jornalismo. E para começar, queremos saber o que motiva os jovens a fazer veterinária e fazer agronomia. Quer começar ou que eu Bom, primeiras damas. Tá, eu vou tentar responder por mim mesmo. Mas é principalmente o amor pelos bichos. Eu, desde muito pequena, sou do interior de Freiburgo e eu sempre trabalhei com os bichos, com os animais, e aquilo foi despertando o meu interesse. Então eu acredito que o mesmo que aconteceu comigo acontece com as outras pessoas. A gente se conecta de alguma forma com os animais e o nosso interesse é sempre de ajudar eles, né? Então, a partir do momento que você vai convivendo, que você vai atuando, que você vai em um animalzinho doente, que você consegue cuidar dele e ver que ele fique bem, é um negócio surreal, que você fica, meu Deus, eu sou uma pessoa muito boa, né? E eu acho que essa é a vontade de sempre estar ajudando os animais e estar fazendo aquilo que a gente gosta. Meu querido Frank. Bom, eu sempre fui um cara criado no interior. Toda a vida, desde criança, nasci na roça e me criei lá. Muito criança, eu ia com meu avô lá plantar, nós plantava milho, soja, trigo. Então foi criando esse amor pelo campo. E daí chega aquela fase do 3º ano, ensino médio, universidade. Daí digo, vou me embolhar na agronomia. E daí acabei escolhendo esse curso. Um curso hoje, na minha visão, maravilhoso, principalmente para o pessoal que gosta dessa área, se identifica nessa parte agro hoje. Na verdade, está muito em alta também, né, o agro hoje no Brasil, principalmente. E realmente foi esse amor pelo campo, esse amor pela terra que me motivou assim, a iniciar a agronomia. Eu acho importante que quando eu pensei no podcast aqui para convidar a agronomia, daí depois encaixamos também a veterinária junto, né? Porque assim, a gente precisa que os acadêmicos mostrem o interesse pelo curso. Por que começaram a fazer, qual é o sentimento, sabe? Porque quem assiste em casa precisa saber por que eu quero fazer veterinária, por que eu quero fazer agronomia, por que fazer jornalismo. Então, a nossa experiência chama os novos acadêmicos para a universidade. Então, essa era a temática fundamental. E o agronegócio é a temática alvo do Brasil, do mundo, até porque o Brasil é movido pelo agronegócio. Então, quando você tem um agrônomo especializado, um veterinário especialista na área, tudo dá certo. Porque vai tudo desde a parte de paramentação, o preparo do solo, o tratamento dos animais. Preciso de pessoas experientes para que o nosso negócio lá na agricultura dê certo. Porque, claro, não estou dizendo que o agricultor não entende, né? Mas precisa de um acompanhamento assim especializado, né? Tá. Quais desafios vocês acreditam que os jovens vão enfrentar ao ingressar na faculdade de agronomia e veterinária? Vai começar. Bom, hoje assim, vendo a agronomia ela é uma engenharia hoje, ela é cadastrada pelo CREA
credenciada pelo CREA, perdão. Então, realmente, hoje a gente percebe um pouco de dificuldade no curso, a parte de cálculo, né? Cálculos, assim, pessoas normalmente às vezes têm essa dificuldade, porque hoje o agrônomo, para se diferenciar um pouco de outros técnicos, ele tem que ser muito exato no que faz. E a agronomia é uma ciência exata da terra, né? Então, hoje essa é um pouquinho a dificuldade que eu percebo no curso, mas assim, é algo super fácil de se resolver. Hoje a universidade tem os programas de monitorias que auxiliam os alunos nessa parte. Então, hoje você pode chegar ali no setor casa, no NIARP, por exemplo, que eles vão auxiliar qualquer dúvida do curso, independente seja da parte mais biológica, seja da parte mais exata do curso. Então, nós temos todo esse apoio da própria universidade também, que ajuda os universitários. Bom, na parte da medicina veterinária, algo que a gente já percebe desde o começo, quando a gente vai ingressar, é um tanto a dificuldade, né? Porque veterinária, querendo ou não, é uma medicina. Você vai estar trabalhando com vidas. Você vai estar trabalhando com a vida desses animais. E a gente percebe hoje que o mercado lá fora, o profissional veterinário, ele não é muito bem valorizado, como deveria ser, assim como acontece com os agrônomos também, na minha visão, né? Mas é meio parecido. E talvez pela questão das dificuldades que os jovens vão enfrentando no caminho, de complexidade mesmo, porque você tem que saber que você está lidando com uma vida e que aquela vida vai depender 100% da tua capacidade. Então você tem que estar ciente disso, você tem que ser uma pessoa forte, querendo ou não, né? Porque você vai trabalhar com coisas ali que às vezes não são muito agradáveis, nem todo mundo consegue. E você precisa realmente saber com o que você vai trabalhar. Como, por exemplo, eles estão chamando agora para uma aula prática de sutura, né? A gente tem lá o coração, língua, né? Para você aprender a suturar. Imagina você chega um animal para você de emergência, todo aberto, aconteceu um atropelamento ali, alguma coisa. Você tem que saber o que você vai fazer. E às vezes muitas pessoas acabam travando nessa parte. Então eu acredito que uma das dificuldades que a gente encontra é a complexidade das coisas. E de você saber o peso que tu carrega de estar salvando aquela vida mesmo. Na verdade, sim, como você falou, né? Ela é uma medicina, então você está cuidando da vida, né? E a mesma coisa a agronomia, também não é uma medicina, mas ela trabalha também para alimentar as vidas, né? Sem então, a agronomia, a veterinária... Não tem serviço, porque não vai ter o animal. Não vai ter o animal. E sem a veterinária não tem por que a agronomia produzir tanto também, né? Uma área que complementa uma outra. Os dois trabalham juntos, na verdade, né? Exato. E a pergunta que vem agora vai de encaixe a isso, né? A juventude hoje, no campo, ela está se difundindo, não quer mais ficar no agro porque o agro não está dando, não dá lucro, digamos, né? Vocês veem ainda um futuro promissor para o jovem agricultor, para o jovem agropecuarista do Brasil e do mundo? Olha, na minha visão, se você realmente quer fazer aquilo que você gosta e aquilo que você nasceu fazendo, você corre atrás e você consegue. Como tu falou, hoje em dia tá tudo muito, muito disperso, né? O que a gente vê é realmente o pessoal saindo do campo, não querendo ficar no campo, indo para a cidade. Só que aí a gente pega o nosso exemplo. A gente nasceu no campo, a gente se criou no campo, e mesmo vendo todas as dificuldades que a gente enfrenta, a gente não desistiu. Então, assim como a gente não desiste, eu sei que tem muita gente que também não vai desistir. E aí as pessoas acabam vendo o que as outras falam, o que as outras dizem, e começam a ver como essas áreas estão crescendo. Medicina veterinária era majoritariamente só feita por homens. A minha turma hoje são 3 meninos e o restante, nós somos em 32, são 99% da turma meninas e 1% da turma meninos. Então isso já é algo que a gente também passa a ver de uma forma diferente. Porque no campo também, lugar de mulher é dentro de casa, né? E do homem é trabalhar lá fora. Hoje você já vê que está totalmente diferente. Que as coisas já têm mudado e eu acho que isso acaba incentivando. Mas realmente, se você quer, você faz acontecer e você vai atrás. Então, na minha opinião, seria isso mesmo.
Eu concordo, sim, totalmente com a Adriele, né? Somos exemplos aqui, então se você quer, você corre atrás. E realmente, tanto a agricultura como a pecuária, ela é feita de altos e baixos. Nós tivemos uma grande alta ali, ano 2021 até ano 2022, 2023, e agora nós estamos vivendo uma baixa, tanto na agricultura como na pecuária. O agronegócio está vivendo uma baixa. Nós somos novos, mas se conversarmos com nossos avós, né, pessoas um pouco mais experientes, eles vão contar exatamente essa história. Sempre foi assim, oscilado, esses campos. Então, pro jovem hoje, continuar nessa área, vendo o momento atual, ele começa a fazer um pouco de conta, ele fica já um pouco desinteressado. E de repente, tomara a Deus, daqui uns 2 anos ela volta a dar uma alta, né? Ano que vem volta a dar uma alta. Volta o interesse pelo agronegócio. A questão é a pessoa que fica, né? Quem tem o amor pelo campo, eu tenho certeza que fica, dá um jeito e não desiste, que vale muito a pena hoje. Eu acredito que a tua colocação é importante, porque a gente ainda é a futura geração do agro, né? A gente vem com os pais. Eu conheço o Frank quando ele ainda era bebê de colo. Eu tenho uma experiência com o Frank bem incrível, assim. A história de vida dele é totalmente voltada para o agro. O vô dele, quando ele era pequenininho, levava no trator e mostrava, ó, Frank, isso é isso, você tem que fazer dessa forma. Hoje o Frank, no município de Macieira, ele é um jovem agricultor e empreendedor rural, né? Que hoje a gente não fala mais em agricultor, a gente fala em empreendedor rural, né? Eu acredito que, não sei se o curso de vocês, eu acho que a agronomia, eu sei que tem alguma coisa sobre gestão, não sei se talvez a medicina tem parte de gestão da agropecuária dentro do curso também, para vocês ajudarem na gestão. Todo semestre da faculdade a gente tem uma disciplina que é a disciplina de extensão, que é de projeto rural. Cada ano o projeto rural é voltado para uma temática. O nosso projeto rural da terceira fase do ano passado era justamente sobre o agronegócio, né? Sobre a gestão da propriedade, sobre de que formas você consegue fazer isso, né? Então, o curso em si, através da extensão e principalmente dessa disciplina, né, já vai incentivando o aluno a conseguir ter uma noção, se é que já não tenha. Infelizmente, a cultura, de antigamente, aquela velha cultura, vem se quebrando cada vez mais, né? Isso está se tornando muito complicado. Antigamente, chegava o Natal, dava para ver a diferença, ultimamente não tem diferença nenhuma, parece que é um dia normal, né? Pois é. Bem complicado. A próxima pergunta é: quais as características vocês acham da nova geração que está vindo, dos veterinários, dos agrônomos? Desculpa, foi sem querer. Eu particularmente tenho um leve receio, porque a gente vê que o pessoal de hoje em dia está muito conectado na internet, só que ao invés de utilizar a internet para coisas boas, eles acabam não utilizando. O pessoal tá muito disperso, acaba levando só na brincadeira, sabe? Claro que tem jovens assim que você consegue perceber que acabam se salvando. Mas eu tenho um leve receio, assim, mais pelas pessoas levarem na brincadeira, uma coisa que é tão séria. Como eu falei antes, você vai estar lidando com uma vida nas suas mãos, não tem como você levar na brincadeira. Se você levar tudo na brincadeira, quando chegar a hora, você não vai saber o que fazer. E daí? Culpa da universidade? Culpa do professor? Eu acredito que não, né? É culpa do próprio desinteresse do aluno. Claro que com o tempo eu acho que o aluno passa a perceber que ele precisa ter o interesse, que ele precisa fazer acontecer. Mas ao mesmo tempo que eu tenho esse leve receio, eu estou bem contente, principalmente pelo fato que eu citei antes, da questão dos homens e das mulheres, da participação, não só na veterinária, mas também na agronomia, né? Porque, nossa, se você fosse ver há alguns anos atrás, ter uma médica veterinária, ter uma agrônoma na família era coisa rara, era coisa louca, de outro mundo. Meu Deus, tá ficando doida. E hoje em dia você vê que isso é algo que já tá quase normal. Então isso me deixa bem feliz. O Frank vai concordar comigo. Exato, né? Até a questão de oportunidades, né? Hoje a universidade aí conta com programas de bolsas excelentes, né? A universidade bate na porta da casa procurando o estudante. Então, essa oportunidade que traz esses novos jovens.
Agora cabe aí a cada um aproveitar a nossa oportunidade. Concordo totalmente com o que a Adriele falou sobre a força de vontade de cada um. A gente percebe também jovens levando muito na brincadeira. Até essa questão principalmente nas primeiras fases. Daí, logo depois vai amadurecendo um pouco a ideia, eles percebem como que realmente funciona, né? A responsabilidade por trás de tudo isso. Assim como o veterinário tem a responsabilidade de uma vida, a agronomia também não é muito diferente. A gente também é responsável também por uma gestão ao produtor. Se a gente fizer um cálculo errado ali, jogar um produto que não deve, dá um prejuízo enorme ao produtor, e isso não é legal, né, em nenhum sentido. Então tem que ser levado muito a sério, aprender a extrair o máximo dos nossos professores, hoje contando com professores excelentes, aqui com um conhecimento incrível. Então acredito nessa geração, tanto falando um pouco até da tecnologia, quem sabe aproveitar hoje a tecnologia também se destaca muito ao mercado. Hoje tem programas de internet aí que fazem coisas absurdas, né? Então é questão hoje dos jovens se interessar pela coisa certa, né? Levar esse caminho certo, se saber utilizar a tecnologia, você vai muito longe na sua carreira. Agora já que você estava falando basicamente da tecnologia dentro do mercado agrícola hoje, tanto a veterinária, né? Eu sei que tem já o ultrassom, que é uma coisa que na época não existia, né? Que você não sabia se realmente a vaca estava prenha ou não, porque não tinha esse acompanhamento técnico preparado, né? A agronomia hoje tem GPS, tem trator elétrico, tem trator que trabalha por computador de bordo, então são coisas que agregam hoje tanto para a agronomia, tanto para a veterinária. Vocês veem o avanço tecnológico importante ou é preocupante para a área de vocês? Na minha visão, tudo que você saber utilizar com bom senso e da forma correta é importante demais. Como tu citou ali do ultrassom, é uma facilidade enorme. Até há umas 2 semanas atrás a gente passou ultrassom em todas as vacas lá em casa, né? Para saber se está prenha, se não está, se precisa fazer algum tratamento, se já entra com IATF, com algum outro protocolo. E é uma praticidade enorme. Então, a agronomia principalmente, né? Que a agronomia a gente vê trator, a gente vê drone, a gente vê tudo. Veterinária ainda tá começando ali, já tem muita coisa que ajuda, que auxilia. Mas o Frank vai saber explicar bem mais essa parte pra gente, porque tá mais na área dele, né? Bom, então falando ali sobre tecnologia, eu concordo totalmente, a tecnologia está aí para ajudar sempre, mas você tem que ser capacitado para trabalhar com ela. Hoje aí, não só engenheiro agrônomo, mas como agricultor, eu até posso dizer que antigamente o agricultor tinha que ser mecânico. Exatamente. Hoje ele tem que ser eletricista. Porque a tecnologia está avançando bastante. Nosso stand hoje estamos com um drone agrícola, que é uma inovação ali que vem nesses últimos anos, tecnologia extremamente avançada, totalmente automatizado. Hoje com um GPS e um drone você mapeia uma área e o drone praticamente faz o trabalho de aplicação sozinho. Então, e para, claro, chegar nesse nível precisa ter um profissional capacitado tanto para orientar e um outro profissional do outro lado, nem você comentou, não é chamar de agricultor, é um empreendedor rural já. Exatamente. E é também capacitado para poder manusear esse equipamento, que não custa barato, né? Então, falando isso na nossa região, agora você vai pegar regiões muito maiores. A questão, pega um Mato Grosso hoje, no Brasil, meu Deus, a agricultura lá é realmente de outro mundo. Porque você pega hoje plantadeiras ali, extremamente tecnológicas, que mapeiam o terreno e jogam uma taxa variável de sementes. Ela consegue mapear onde a terra é menos fértil, para jogar mais adubo e menos semente, e onde a terra é mais fértil, ela joga mais semente e menos adubo. Então, está chegando a esse nível a nossa agricultura hoje. E claro, a tecnologia está aí para levar a gente para cima, né? Hoje, chegamos a ter uma marca, acho que de 8 bilhões, se não me engano, né? Pessoas no mundo. 8 milhões. Então, precisa ter alimento para toda essa população e a gente tem que investir. É investimento, tanto na parte técnica quanto na parte experimental. O interessante é que a nossa região caçadora aqui, Macieira, essa região mais agrícola aqui do estado de Santa Catarina, ela tem vários setores, né? Tem a madeireira, tem o setor do grão, tem o setor do gado leiteiro, do gado de corte,
e tudo um ajuda o outro, né? Para vocês verem, na época, quando o pinus era plantado, a gente tinha que mais ou menos roçar tudo na foice e meio que na picareta plantar, né? Hoje já tem trator de esteira, já tem o drone para limpar o pinus também, para não vir aquela mataiada pro meio, né? Tem as roçadeiras, que é uma coisa que, né, já é um pouquinho mais antiga, mas é uma tecnologia fundamental pro cara que trabalha, né? Então eu acho que o agronegócio, tanto o agronegócio seja na agronomia, tanto na área da veterinária, tem vários avanços tecnológicos que estão ao nosso alcance, mas que, como o Frank falou, precisamos de pessoas capacitadas, né? Eu acredito que o futuro do Brasil depende de pessoas capacitadas, porque pessoas para trabalhar a gente tem, mas nem todas são capacitadas para desenvolver o agronegócio hoje, né? E hoje ali, você comentou já a questão do pinus, né? Que é a nossa área de silvicultura hoje, nós chamamos. Hoje, caçador, 70% a 80% da área agricultável de caçador é tomado por reflorestamento. Seja por empresas, seja até particular mesmo. Então, também, uma área que precisa ser desenvolvida com tecnologia. O drone, como você comentou, é uma tecnologia que chegou para revolucionar também esse mercado. E hoje a extensão é muito grande, principalmente em nossa região aqui, né? Então, como vocês acham que os jovens de hoje em dia estão abordando a sustentabilidade no agronegócio e na veterinária? Pode começar agora. Olha, eu vou falar que eu sou um jovem, assim, bem agroecológico, sabe? Isso vem já de herança. O meu avô sempre trabalhou, posso afirmar isso, nos anos 80, ele conta as histórias que foram trabalhados nossa propriedade na época, essa parte agroecológica, hoje plantio direto, uso de biofertilizantes. Então, eu, na minha opinião, hoje de jovem agrônomo, é uma área que tem que ser bem estudada e eu acho que vai ser a área do futuro, né? Porque hoje a sustentabilidade está em alta também e não está em alta à toa, porque é muito importante produzir muito, mas saber produzir, porque essa é a parte também que a agronomia trabalha bastante. Porque antes eu comentei que isso é uma engenharia e uma parte muito exata da terra. Que você colocar um cálculo, colocar uma dose a mais para garantir, como a gente fala, você vai acabar prejudicando tanto o solo, tanto o ar, quanto a água. Então, por isso que o profissional tem que ser muito capacitado para aplicar o químico. E se o profissional conseguir também trabalhar nessa parte biológica, meu Deus, é o caminho do futuro hoje. Para o agronegócio, nosso maior desafio é aplicar essa parte em extensão. Está saindo muitos estudos, muitos projetos também estão sendo estudados para aplicar essa área ali em extensão, porque eu acredito que é o futuro do agronegócio, vai ser um pouco essa área de sustentabilidade. Na veterinária não é diferente, né? Pegando um gancho da agronomia, por exemplo, adubagem com o próprio esterco dos animais, né? Se você souber utilizar isso da melhor forma possível, você não precisa gastar muito comprando, né? Eu falo que aí você vai estar sendo uma propriedade autossustentável, né? Que você consegue plantar seu pasto, enfim, algo nesse sentido, adubando com esterco, enfim, da sua própria propriedade. Então você sabe de onde aquilo está vindo. E assim como na agronomia, na veterinária não é diferente. Muitas técnicas sustentáveis já estão começando a aparecer, questão de manejo, questão de infraestrutura, questão de próprio cuidado com os animais, locais onde os animais ficam, tudo para que a gente consiga girar em torno da sustentabilidade, né? Para que a gente consiga dar conforto, para que a gente tenha lucro, mas que a gente não deixe de trazer a sustentabilidade junto, né? Eu acho uma coisa bem interessante, né, essa questão da sustentabilidade, porque é uma coisa que não é tão trabalhada tanto na faculdade. Basicamente é trabalhado, né? Mas tipo nas escolas públicas, nas escolas, seja particulares, isso não é trabalhado. Não. A gente realmente hoje o que é necessário é que as escolas também repassem essas atividades extracurriculares
para os alunos, porque assim, enquanto você está na escola, você pensa assim, eu vou estudar jornalismo lá na frente, mas eu nem sei como que eu vou escrever um texto, por exemplo, que é a nossa área, né? Então a gente tem que aprender já da escola lá, professora de redação, ó meu filho, vamos estudar, ó, norma de português tem que estar na ponta da língua, vocês também, eu acho que você, basicamente você, toda aquela aula de biologia que a gente tinha lá no ensino médio, que a gente achava chata, né? Eu achava, realmente achava. Depois, com o tempo, eu descobri que eu estava errado, mas tudo bem. A agronomia usa bastante cálculos. Eu odiava matemática. Hoje, meu Deus do céu, se eu não vivo sem matemática. Então, assim, eu acredito que a escola precisa mudar o jeito de ensinar, porque a gente ser massivo é complicado para o jovem. O jovem não gosta de coisa massiva, ele quer saber, ó, eu tenho uma tampa aqui, em quantos pedaços posso fazer? Mas como, né? Fazer uma conta aqui, eu quero fazer 5 tampinhas, então eu vou cortar em quantos pedaços? Na prática mostrar, porque a agronomia e a veterinária mostram na prática. É isso que eu acho que é fundamental dentro de uma escola pública, né? A sustentabilidade começa lá na escola. Eu acredito que vocês podem ter, não sei como que é o curso de vocês, eu acho que isso é importante vocês mostrar. Por exemplo, o Frank aqui tem o alimento. Vamos dizer que vamos jogar uma aula de agronomia agora aqui, né? O Frank, que é o agrônomo, para mim produzir, por exemplo, uma abóbora, para mim produzir um pimentão, o que eu preciso fazer para mim produzir isso aqui? Hoje... O básico do básico, né? Para não assustar muito o povo, né? 2 horas, seu podcast vai se estender, pessoal. Não vamos entrar muito nessa parte ali de fertilizantes, né? Que é uma parte um pouquinho mais química do negócio. Mas hoje, essas partes, principalmente orelicultura e verduras, assim... é muito trabalhado no plantio convencional. Ainda não é tão utilizado práticas sustentáveis, por conta que precisa ser muito revolvido o solo para trabalhar com a maioria dessas culturas, né? Pega hoje também, não só falando aqui, mas pega um alho, cebola, você precisa de canteiro, precisa revolver o solo, de certa forma você degradar um pouco o solo para produzir. E hoje, em extensão, é o famoso adubo, né? Nosso NPK, a base de nitrogênio, fósforo e potássio. E mais alguns nutrientes também essenciais para a planta. Então, como eu falei, não vamos falar muito parte técnica aqui, né? Mas hoje, para produzir esse aqui, ainda é utilizado muito fórmula química. Mas, como a Andriele falou, dá para produzir também de uma forma um pouco mais orgânica. Utilizando o quê? Estercos de dejetos, pode ser de suínos, de aves, de bovinos. Eles também têm uma formulação que podem ajudar e ajudam muito a planta. Também tem uma área que ser um pouco mais estudada, essa parte ali dos biofertilizantes naturais, né? Então, hoje ainda, verdura é uma prática ainda que tem que ser um pouquinho mais estudada, né? Essa parte para tentar ir retirando o químico aos poucos, né? Porque não é só falar, tipo, vou retirar o químico. Né? Daqui para frente não vai existir mais o adubo químico, tá? Mas eu tenho que entender que o agricultor está acostumado a trabalhar com isso. Então eu tenho que ir moldando o entendimento do agricultor também aos poucos, para ele não se assustar numa só vez e daqui a pouco eu vou fazer 1 ano e não dá certo. O agricultor nunca mais vai querer saber de prática sustentável. Exatamente. Né? Você tem que então um pouco ir modelando o agricultor para se adaptar a essa fase hoje sustentável que está tendo o agronegócio, né? Eu até a veterinária vou ajudar dela, né? Ai, meu porque Deus. eu fui ver uma pesquisa sobre sapatos de couro. Eu fiquei sabendo assim, né? O básico do básico, de como que ele é feito e tal. Daí eu perguntei pro cara, mas e o couro? Como que o couro tem que estar para ser um sapato bom? Que nem eu tô usando pulseira, né? Que no caso é feito de couro. Aí ele falou para mim, tem toda uma logística, o gado tem que ser um gado que é bem tratado, bem cuidado. É mais ou menos nesse sentido, você consegue explicar melhor, né? Como que eu devo agir, porque você está falando de vida, então a vida, como que eu tenho que agir com a vida lá no agro? Bom, você, independente de qual seja a finalidade ali do teu animal, vou usar de exemplo as vacas, que é com o que eu trabalho. A vaca você tem principalmente bovinos, né? De uma forma mais técnica. Você vai ou para a linha de corte ou para a linha de leite, né? Para produção de carne ou para produção de leite. Tem uma diferença bem grande na dieta que esses animais consomem. Porque você vai ter que fornecer nutrientes e alimentos para que esse animal engorde mesmo, né?
quanto maior massa esse animal tiver, melhor ali vai ser a conversão da carne, músculo e entre algumas outras coisas. E já para a produção de leite, você precisa de outras coisas diferentes do corte. Você precisa de alimentos que te forneçam um leite de qualidade. Você não pode ter os seus animais muito gordos, assim, né, como no gado de corte. Você precisa ter um bom pasto, você precisa ter uma boa área para plantar a silagem que você vai dar para o seu animal, você precisa ter onde estocar, você precisa ter todo um planejamento, você precisa ter uma gestão de toda a sua propriedade, de tudo que tu vai fazer, entrando junto com a agronomia. Você tem que saber o tempo certo de plantar o pasto, quando que você inicia a pastagem no verão, quando que você inicia a pastagem no inverno, qual que é a época certa de plantar o milho para fazer silagem, ou para fazer silagem de pasto. Não sei se todo mundo aí conhece silagem, mas basicamente a silagem você planta o milho, aí em determinado tempo esse milho ele vai ficar, digamos assim, no ponto correto. Esse milho ele é cortado em vários pedacinhos, assim, pedacinhos pequenininhos, e ele é estocado em silos, pode ser de concreto ou do chão, onde depois de estocado e socado, né, para que fique o menor espaço com ar possível, esse silo é fechado para que comece a ocorrer a fermentação, né, para que aí tu possa utilizar como alimento para o teu animal. Então são muitos fatores que você tem que estar ligado e que você tem que estar prestando atenção. Porque aí você quer ter uma boa produção, mas aí você não tem pasto, você não consegue atender as exigências nutricionais que o teu animal precisa, né? Questão do couro ali, eu não faço a mínima ideia do que precisa, assim. Claro, eu sei que precisa estar bem nutrido, precisa ingerir uma quantidade exata de água, porque, né, sem água a gente não é nada, os animais não são diferentes. E toda a questão das proteínas ali, de todos os nutrientes que a pele, que o couro do animal necessite, para que ele seja um couro de qualidade, né? Quando você começou, eu já achei que você estava falando de jacaré, essas coisas, já fiquei, meu Deus! Não, mas o importante eu acho que o podcast aqui ele traz uma âncora diferente daquilo que a gente esperava, né? Porque todo mundo ia pensar assim, o Frank ia vir falar da agronomia, que é importante fazer agronomia porque o mercado precisa de agrônomo. A veterinária ia falar a mesma coisa. A gente precisa mostrar que o acadêmico tem interesse, né? No caso, vocês têm um interesse enorme naquilo que vocês fazem. Com certeza. Então, provavelmente, as pessoas que estão assistindo em casa, eles vão pensar, eu achava que não era isso que eu queria, mas agora lá a moça que faz veterinária foi lá e falou, amei o curso veterinário, o cara foi lá e falou agronomia, nossa senhora, é hoje que eu faço agronomia. Porque é isso que a gente precisa, né? veterinária não precisa necessariamente, você não vai... Depende muito da área que tu for, né? Porque hoje o mercado de trabalho da veterinária está bem amplo. Mas você precisa saber fazer a gestão. O tema hoje é sobre o agronegócio, né? Ao mesmo tempo que tu pode ser um médico clínico, um médico veterinário clínico, cirurgião, você pode ser docente, você tem que saber o básico da gestão. Como eu citei, eu trabalho na roça desde os meus 7 anos. Eu sou igual a ele. 7 anos estava dirigindo o trator bem louca pela fazenda. Meu pai só vai. Eu falei, então tá bom. Desde cedo a gente assume muita responsabilidade, né? Então a gente vai conseguindo entender. Mas a gente precisa compreender ali que o veterinário precisa entender de gestão, precisa entender do agronegócio. Porque a gente tem um projeto lá em casa, um projeto do Senar, que é o projeto da TAG. Ele é feito por uma veterinária, onde essa veterinária ela vai analisar pasto, ela vai analisar a vaca, ela vai analisar a produtividade, ela vai analisar vários fatores, vai fazer cálculos para ver se a tua produtividade está baixa, está de boas, está alta, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trabalhar aqui. De que forma que a gente consegue mudar isso? Isso pode ser mais sustentável? Beleza, teu manejo aqui tá ok. Não tá ok, vamos mudar, vamos alterar. Então você precisa ter uma visão mais ampla de que não é apenas eu vou fazer veterinária porque eu quero cuidar de bicho. E muitas vezes, não só na veterinária, mas na agronomia, a gente vai ter que lidar com pessoas também. Não é só com os animais, a gente tem que lidar com os donos, com os tutores.
E a gente precisa ter certa maturidade para lidar e trabalhar com essas coisas. Eu gostei muito que você comentou essa parte, né? Concordo totalmente com a Adriele. Precisa quebrar esse tabu hoje. Veterinária era conhecida como ou se trabalhava com animais de grande porte, né? Ou se trabalhava em pet shop, né? Cuidar de cachorro, gato. E, como ela falou, é uma área muito mais ampla do que isso. Então, a agronomia não é diferente. Hoje, às vezes o pessoal de casa pensa trabalhar na parte de agronomia, parte agro. Agro hoje o pessoal pensa é soja, é milho, até a produção de gado, né? Então, hoje é muito mais amplo do que isso. Temos aqui, o próprio exemplo sendo na mesa, parte de agricultura ali, parte de reflorestamento. Temos a parte de, hoje, trabalho com abelhas, né? Extremamente importante, a apicultura. A EPAGRE, hoje com caçador aqui, ela também é um centro de estudos extremamente importante, não só para a região de Caçador, mas para o estado, para a região sul. Então, é uma área muito ampla. Falando de agronegócio, nem vou começar a falar de gestão ali, que daí vai se estender demais. Vai mais um baile de horas. Vai. Então, digamos assim, eu achei muito legal, como eu posso dizer, o amor que vocês têm pela carreira que vocês estão seguindo. E digamos assim, o que vocês diriam para pessoas que vão começar a carreira, vão começar agora, fazer uma faculdade, o que vocês falariam para eles? Vai começar. Posso? Pode. Olha, eu vou puxar o assunto, nós começamos lá no começo do podcast. Primeiramente, você tem que ter amor para aquilo que você faz. Se você tem amor pela profissão que você escolhe, você é meio caminho andado para você alcançar o teu sucesso. E a outra metade é o esforço. Porque a Adriele provavelmente vai concordar comigo, né? A gente volta e meia se encontra na biblioteca, a gente passa muito tempo estudando, lendo livros, procurando hoje, como estamos na tecnologia, está aí para nos ajudar procurando artigos para realmente ser o mais técnico possível nessa área. Então hoje, para o jovem, se ele tiver o amor pela profissão e se dedicar, o sucesso realmente garantido. A busca por aproveitar todos os momentos, os espaços que a gente tem, aproveitar, falando aqui da universidade, né? Aproveitar o momento que tu tem, aproveitar os espaços disponíveis para que tu possa aumentar cada vez mais o seu conhecimento. Como o Frank falou, a gente se encontra volta e meia lá na biblioteca, onde a gente passa uma tarde, um dia inteiro estudando, né? Porque a gente realmente se compromete com aquilo que a gente gosta. E se você tem amor pelo que tu quer fazer, pra mim, nada mais importa. Eu até, desde criança, meu sonho foi fazer medicina veterinária. Em alguns momentos eu fiquei meio dividida ali entre, será que eu vou pra veterinária ou será que eu vou pra música? Mas aí eu pensei, a música eu canto, eu gosto de cantar, mas como um hobby. Eu não quero ensinar para as pessoas, eu não quero aprender todas as técnicas do mundo, eu não quero aprender tudo sobre música para passar para o pessoal. Já da veterinária, não. Da veterinária eu quero ir em busca de coisas novas. Eu penso em ir para fora do país, eu penso em estudar, em trazer coisas novas de lá para cá. Porque isso também é importante, essa internacionalização que a gente faz também é importante. Não só para a veterinária, mas eu acho que todo o pessoal deveria ter a oportunidade de fazer isso. A gente consegue aprender muito através de coisas boas que outros países, que outros lugares fazem. E como o Frank também falou, tudo que tem dedicação e tudo que tem esforço, com certeza vai estar valendo demais. Muito bem. Eu queria fazer um gancho agora para fazer os finalmente do podcast. Eu queria pedir para o povo que assiste de casa, o povo que vai ver esse podcast depois, que, por exemplo, hoje aqui a gente tem um alimento, né? Que a gente possa, na nossa casa, na nossa família, valorizar o profissional do agronegócio. Com certeza. Porque se o alimento está bonito lá, tem alguém que plantou, tem alguém que estudou para que chegasse a esse ponto. Então, que a gente possa valorizar o profissional do agronegócio, seja ele o veterinário, seja ele o agrônomo, seja ele o próprio empreendedor rural, que hoje sofre com fatores climáticos,
principalmente com fatores climáticos, né? Com essas enchentes, com esses vendavais, com esses tornados que está acontecendo. Claro que a gente sabe que tem toda uma história por trás, mas que a gente possa valorizar o profissional do agronegócio, para que futuramente a gente possa ter um alimento de qualidade na nossa mesa. Porque se a gente não tiver alimento, a gente não vai sobreviver. Vida não sobrevive sem alimento. Seja ela uma planta, seja ela um animal, seja nós, seres humanos, não vivemos sem um alimento. Eu acho que eu quis realmente fazer esse podcast sobre o agronegócio, porque o que a gente precisa hoje na mídia, no jornal, na TV, é dizer: respeitem o agronegócio, porque é uma coisa importante. A mídia está distorcendo, não é a mídia boa, é aquela mídia ruim que diz que o veneno lá, o agrotóxico, vai acabar com a vida. Mas se não tiver o agrotóxico, a planta não vai vir. Infelizmente não vem. Não existe, o Frank sabe disso, né, Frank? Exato, uhum. Existem formas que dá para melhorar, dá, mas nem tudo vai dar certo, né, Frank? Não. Eu gostei muito do comentário final, né, dos finalmente aqui, porque eu posso dizer assim, afirmar tanto na área de agronomia quanto na veterinária, tanto o agricultor quanto o pecuarista, hoje ele é uma pessoa muito abençoada. Eu acho que eu nunca vi assim, uma pessoa tão de fé quanto o agricultor, porque você pega um ano terrível, que foi esse ano passado, com enchentes, temporais, que destruíram, devastaram lavouras. Isso não só impacta na parte da agricultura, tanto na parte da pecuária. O manejo de pastagens não conseguia ser feito de maneira correta, porque o clima não ajudou, né? Então, um agricultor que passou por toda essa tempestade o ano passado, você conversa com ele esse ano, ele está totalmente animado para recuperar a safra passada na safra desse ano. Então, a fé do agricultor também é uma coisa que motiva a gente, né? A estar no campo e ajudar essa pessoa tão abençoada que, graças ao bom Deus, nós temos nesse mundo, para aí estar alimentando a população, não é? E eu passar então um pouquinho a palavra para a Adriele agora. Não, só complementar, como tu falou, a gente sempre vai ter altos e baixos. Você nunca vai estar sempre lá em cima e você nunca vai estar sempre lá embaixo. Você vai estar sempre no intermediário. Tipo como a gente fala da linha da vida, né? Você precisa de altos e baixos para continuar vivendo, né? E realmente é muito importante isso. Gostei muito do rumo que toda a conversa tomou, todos os tópicos que a gente conversou aqui. E não tenho muito o que falar. Tu falou de tudo já, basicamente. Eu acho que foi bem produtivo o podcast. Eu acho que o povo de casa vai analisar ele da melhor forma possível. Porque aqui, querendo ou não, por exemplo, aqui temos 3 agricultores, né? Que sou eu, o Frank e você. Ela que é da cidade, mas enfim, ela sabe que o agronegócio está no meio também da cidade. Precisa da cidade para sobreviver, né? Eu trabalho na parte da madeireira, então eu já tenho praticamente agro também. Com certeza. Trabalho na Rota Móveis na parte da produção de móveis, então se o Pinos não estiver bom, não tem móvel. Não. Tem que fazer. Não tem muito o que fazer. Eu acredito que a gente agradece então ali a vocês dois, né, que vieram, que os outros desistiram da lida, né? Eu só tava passando, eles ela entra também, eu falei, ué, o quê? Não, quem mandou estar no momento errado e na hora errada, né? Vem aqui conosco. Não, é muito pelo contrário, no momento certo, na hora certa. Eu achei interessante quando chegou a coordenadora da agronomia, ela falou, nossa, mas agora a gente vai ter pouco espaço, mas eu vou colocar a moça aí da veterinária, só que eu achei que você era coordenadora, mas enfim, né? Tudo bem. Mas já é melhor, né? Já estamos dizendo que você tá chavé. Tô bem, mas tô bem na fita. Eu gostei desse nexo que tem agronomia e veterinária junto, porque a gente falar de agronegócio, a gente precisa de profissionais. Então a gente já tem 2 profissionais ali e o colono que está aqui, né? O colono, se bem que também é colono, você também é colono, né? Colono. Mas os colonos têm que ser respeitados nesse Brasil. Querendo ou não, respeitem o colono que vocês vão ter comida na mesa. Exato. É verdade. Bom? Então, eu agradeço vocês, eu adorei isso. Eu vim pensando que era só agronomia, mas eu amei ter uma veterinária no meio de tudo isso, porque é tudo englobado, tudo junto, né? Então, chegamos a mais um fim de um podcast do curso de jornalismo e pedimos aos nossos telespectadores que nos sigam no Facebook, Instagram, @jornalismo_uniarp e no YouTube. Lembrando que no podcast estará disponível nas redes sociais, no site da Uniarp
bem como as plataformas de streaming. Muito Preciso do arroba agronomia? Isso, CA Agronomia no Instagram. E vocês? É Veterinário Uniarp. Veterinário Uniarp. Então, ficamos com mais esse episódio e agradecemos a presença dos nossos colegas. A gente que agradece. A gente agradece, muito obrigado.